Bom, então vamos fazer um exercício resolvido no Hardy, é o exercício 17.4, sobre intensidade sonora em decibéis, né? A história é o seguinte, ele conta que os músicos antigamente, eles não usavam, os músicos de rock, né, não usavam protetores auditivos e começavam a ter cada vez mais, na época eles tinham problemas auditivos, né, depois de um tempo, né? E hoje é bastante comum usar os protetores, né, protetores auditivos para atenuar, né, reduzir essa intensidade sonora, né? Então, o que ele diz, esse exercício diz o seguinte: considere um protetor sonoro, né, que tem reduz o nível em 20 dB. Então, só para lembrar aqui o que eu mostrei agora há pouco, veja, por exemplo, esse protetor, que é um protetor bem simples, ele tem uma redução de 16 dB dessa taxa, né? 16 dB desse nível sonoro, né? Tem protetores melhores e tal, com uma atenuação bem melhor. Aqui, no caso, ele está especificando em relação às frequências. Aqui é geral, né? Em relação a todas as frequências, na média, tem 16 dB de redução, né? E nesse caso do exercício, então, essa redução da intensidade sonora, dessa intensidade sonora em dB, é 20, né? Valor de 20 dB. E a pergunta do exercício é o seguinte: qual que é a razão entre a intensidade final e inicial? Ou seja, a intensidade inicial seria a intensidade sem o protetor, intensidade final após colocar o protetor. Como eu não tenho nenhum valor numérico, o que ele quer é a razão. Então vamos ver se calculando a razão a gente consegue ter pelo menos entender qual que seria a redução em termos de intensidade. Tá? Em termos de essa intensidade relativa é 20 dB, mas em termos da intensidade absoluta, né? Vamos ver quanto é que vai ser isso aí. Então vamos aqui para as notas de aula. Então é o seguinte, eu coloquei a única informação que eu tenho do problema, que é isso, eu tenho uma redução de 20 dB, e aqui vamos pensar, eu coloquei algumas situações, alguns exemplos, né? Então vamos supor que uma turbina de avião tenha um nível sonoro de 130 decibéis. Então na hora que você coloca um protetor auditivo, esse nível sonoro vai para 110, né? De 130 para 110. É uma conversa típica, seria equivalente a 60 decibéis, e ao colocar o protetor auditivo é reduzido para 40 dB. Então essa é a lógica por trás, onde você fala que tem uma redução de 20 decibéis aqui, lembrando que é independente da frequência. Vamos pensar que é 20 decibéis numa média, não é uma média direta, né? Uma média um pouco mais, uma média ponderada que é feita, mas vamos chamar aqui que simplesmente é feita uma média para todas as frequências, né? Então tem o seguinte, aqui na verdade está errado, tá? Aqui é final menos inicial. Final menos inicial. Então, nesse caso aqui, então, por exemplo, a intensidade final, 110, menos a intensidade final, 130, dá o menos 20 dB. Tá? Então é assim que a gente vai construir o nosso raciocínio. Tá? Então você pega uma intensidade final menos uma intensidade inicial, é o equivalente à redução, então perceba a redução, importante aqui o sinal negativo, você tem uma redução de 20 dB, tá? E aí a gente vai usar então essa formulinha aqui dos decibéis, que é então o nível em decibéis, é 10 vezes o logaritmo da intensidade dividido pela intensidade de referência, onde a intensidade de referência é o limiar de audibilidade, que é 10 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, beleza. Então, a gente vai usar essa relação, que vamos dizer, toda a física, vamos dizer, por trás está aqui, toda a conceituação está aqui, e usar uma formulinha pronta. Tá? Mas se você não consegue perceber essa relação aqui, você não consegue resolver o problema, né? Que tem uma diminuição em 20 dB, um negativo de 20 dB. E vamos aplicar essa relação aqui. Então, coloquei outra vez, aqui eu coloquei certo, né? Então, aqui o beta final menos o beta inicial é menos dB, e quem que seria o nível sonoro inicial? 10 vezes log da intensidade inicial dividido pela intensidade de referência. Aqui eu tenho o nível final, 10 log de intensidade final menos o nível de referência. Então vamos lá, vamos ver. Aqui então eu substituo, aqui eu faço, bom, repetir exatamente a mesma coisa, tá? E o que eu vou usar aqui é aquela regra da divisão dos logaritmos, né? Então quando eu tenho uma divisão interna aqui logaritmando, seria equivalente a eu ter um logaritmo de intensidade final menos intensidade de referência. Então aqui, ó, 10 vezes, aqui na verdade eu fiz o seguinte, eu cortei esse 10 com esse 20, isso aqui vai me dar 2, menos 2, né? Menos 2, que é o que está aqui, tá?
aqui, né, na verdade, 10 e 10 e cortei o 20 aqui. Então eu tenho log de intensidade final menos log da intensidade de referência menos, abrir aqui o parênteses, log da intensidade inicial menos log da intensidade de referência. Então veja aqui, menos com menos dá mais, isso aqui é menos, então eu posso cortar esses dois termos aqui, e vai me sobrar então log da intensidade final menos log da intensidade inicial igual a menos 2. Eu vou aplicar outra vez essa regra da divisão, agora se eu tenho uma subtração de dois logaritmos, é equivalente a pensar que eu tenho uma divisão aqui dentro do logaritmando, né? Então, log de f menos log de i vai ser exatamente o log da intensidade final dividido pela intensidade inicial, igual a menos 2. Tá? Então, lembre que aqui é um log, dessa forma, log da base 10. O que eu vou fazer, eu vou colocar o 10 aqui embaixo, e aí o menos 2 vai ser o expoente, né? Então, tem o IF dividido por I, vai ser 10 elevado a menos 2, que é equivalente a 0,01. Tá? Então, 0,01 significa o quê? Que a intensidade, a redução, então, ao colocar um protetor auditivo, significa que eu tenho uma redução, então, de 100 vezes, né? Eu vou ter uma redução de 100 vezes da intensidade. Então, a intensidade, vou colocar aqui também a intensidade final. Aqui, vou colocar o contrário, né? Intensidade inicial seria 100 vezes a intensidade final, né? Tá? Então, eu tenho, na verdade, uma redução de 100 vezes a intensidade. Então, veja que realmente não é linear. Então, uma redução em 20, na escala 20 dB, significa que eu tenho uma redução em 100 vezes da intensidade, né? Tá? Então, é isso aí.